Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Raciocínio Lógico e Matemática aqui pela Atualizar. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto na parte de matemática financeira, agora explorando um assunto chamado juro composto. Você deve ter assistido às aulas anteriores, nas quais a gente trabalhou com um conteúdo chamado juros simples. Aí vimos as fórmulas que a gente utiliza na resolução de exercícios e fizemos vários problemas. Muito bem. Então agora vamos dar uma olhadinha na parte de juro composto e fazer da mesma forma. Vamos ver o que é o juro composto, trabalhar com a fórmula matemática na resolução dos seus exercícios. Muito bem. Para você que assistiu às aulas anteriores, principalmente a primeira aula, onde nós abordamos a diferença entre juro simples e juro composto, você deve estar lembrado do seguinte: o juro composto ele é calculado sobre o valor final em cada período. Em cada período. Lembrando que esse valor final em cada período recebe o nome de montante. E aqui é um fator importante que vai distinguir os juros na modalidade simples da modalidade composta. O juro simples é aquele que você calcula sobre o valor inicial, chamado capital. O juro composto é aquele que você calcula sobre o valor final, chamado montante. Lembre-se, montante é o valor final de cada período. Então, quando eu calculo os juros sobre esse valor final, eu estou calculando o chamado juro composto. Esse juro composto, no popular, é o que nós conhecemos como sendo juros sobre juros. Quando a gente fala que eu estou cobrando juro sobre um valor já reajustado, eu estou falando no juro composto. E como exemplo prático disso, nós temos o cheque especial, juros sobre juros, qualquer forma de financiamento, seja ele financiamento de um veículo, seja financiamento de uma casa própria, seja o financiamento de um eletrodoméstico, qualquer modalidade de financiamento, você está pagando juros. E a modalidade é sempre juro composto, né? Cartão de crédito, tão discutido nesses dias atuais, né? Modalidade cartão de crédito. Deixou de pagar na data do vencimento, você vai ter que pagar juros. E se você deixar acumular, esses juros serão sempre cobrados em cima de um valor já reajustado. Por isso a ideia de juros sobre juros. Então, na verdade, dentro do mercado financeiro, o juro composto é muito mais comum do que o juro simples. Se nós tivermos que discutir exceção é cobrar juros simples. A normalidade é o juro ser composto. Por isso que, quando um determinado problema não disser a modalidade dos juros, a forma de capitalização desses juros, você vai considerar que o juro está sendo cobrado na forma composta.
Juro composto é o comum, é o normal. Juro simples é a exceção. Pouquíssimas operações no mercado financeiro cobra-se juro simples. Pouquíssimas. Normalmente são operações de curtíssimo prazo. Raras exceções. Então, o comum é se cobrar juro composto. Ok? Muito bem. Existem algumas fórmulas com as quais a gente trabalha muito parecidas com as fórmulas utilizadas nas aulas de juros simples. Quais são elas? Bem, a primeira fórmula é a fórmula do montante. Então, na modalidade juro composto, o montante é calculado assim: C indicando o capital, I indicando a taxa de juros e N indicando o período em que será sendo aplicada essa taxa de juros. Então, observe: montante, capital, taxa e período de tempo. São as mesmas grandezas que você aplicou na modalidade juros simples. Montante, capital, taxa de juros, período de tempo. Só uma pequena diferença. Se você deve estar lembrado, na modalidade juros simples, o período de tempo multiplicava a taxa. Só para você relembrar, na modalidade juros simples, a fórmula do montante tinha o período de tempo multiplicando a taxa. Agora, esse período de tempo ele está elevando o parênteses na qual a taxa está embutida. Então, nós dizemos que ele ocupa aqui uma posição exponencial. E é justamente a posição exponencial que pode trazer um pouquinho mais de dificuldade na hora de você fazer as contas, na hora de você fazer o cálculo. Por quê? Porque se o período de tempo for um valor relativamente elevado, e para nós aqui ser elevado, basta ser igual ou superior a 4 períodos de tempo, 5, 6, você vai ter que fazer o cálculo através da exponencial. Então, você vai calcular algo elevado à quarta potência, algo elevado à quinta potência, algo elevado à sexta, e é isso que traz um pouco mais de dificuldade. Mas durante as aulas, durante os exercícios, a gente vai chamar a atenção de vocês para esse detalhe de fazer o cálculo com um expoente um pouco mais elevado. Muito bem. A segunda fórmula é aquela que calcula o juro composto. E nesse caso, o juro composto, ele é calculado fazendo-se o valor do montante menos o valor do capital. Na modalidade juros simples, nós tínhamos uma fórmula específica para calcular os juros. Aqui não. Todas as vezes que ele pedir na modalidade de juro composto o valor dos juros, você vai primeiro pedir calcular o montante e depois que calcular o montante, você subtrai do capital para poder ter então o chamado juros. Na modalidade de juros simples, eu tenho uma fórmula específica para calcular o juros simples. Na modalidade de juro composto, não. Eu calculo o montante, desconto do capital, para poder aí sim ter o chamado juro composto. Perfeito? Então, é muito importante que vocês comparem as fórmulas. Existem certas semelhanças, né? Mas fique bem atento à posição do período,
Aqui ele está na forma exponencial, aqui ele está na forma multiplicativa. Perfeito? Então nós vamos fazer um pequeno exemplo para que a gente possa começar a aplicar a chamada fórmula do juro composto. Ok? Então vocês podem acompanhar na telinha o enunciado desse exemplo. Então ele coloca assim, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Ele pergunta: qual o montante de um capital de 15 mil reais? Qual o montante de um capital de 15 mil reais aplicado durante 4 meses? Aplicado durante 4 meses. Então ele está nos dando período de tempo a uma taxa de 2% AM, ou seja, a uma taxa de 2% ao mês. Então ele quer saber o seguinte: eu tenho um capital de 15 mil reais, esse capital vai ser aplicado durante 4 meses a uma taxa de 2% ao mês. Ele pergunta: qual o montante obtido ao final desses 4 meses? Ok? Muito bem. Vamos ver como é que seria a solução desse problema. Então você já deve ter percebido que da fórmula que compõe o juro composto, nós temos o montante, que é a pergunta, o capital ele já informou, a taxa também e o período de tempo também. Então é uma questão muito simples, basta você aplicar a fórmula matemática. Então nós temos o capital, 15 mil, vezes 1 mais. A taxa é de 2%. 2% na forma decimal seria 0,02. Elevado ao período de tempo, no caso aqui elevado a período 4. Ok? Muito bem. Então o montante seria de 15 mil vezes 1,02, porque 1 mais 0,02 é 1,02, elevado à potência 4. E aqui vem a dificuldade do problema. Se existe algum ponto onde você possa errar a questão, é exatamente no cálculo dessa potência. O expoente 4 vai exigir um certo trabalho da sua parte. Então vamos lá. Vamos dar uma paradinha no cálculo do montante e vamos nos concentrar nesse cálculo aqui. Ora, a matemática básica nos ensina que algo elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então quando você tem, por exemplo, a ao quadrado, significa ele vezes ele. E que algo na quarta potência é a mesma coisa que algo ao quadrado multiplicado por ele mesmo. Então, se eu quero calcular 1,02 na potência 4, eu posso fazer o seguinte: eu vou pegar 1,02 e eu vou multiplicar por 1,02. Dessa forma, eu estarei calculando (1,02) ao quadrado. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1. Então nós temos 4, 0, 4,
0, 1. Como são duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, a minha resposta terá que ter 4 casas após a vírgula. Então, nós estamos diante de 1,0404. Então, isso aqui corresponde a 1,0404. Ora, se eu quero calcular isso na quarta potência, então basta pegar o resultado de cima, que é 1,0404, e multiplicar por ele próprio. Então, vamos fazer agora a multiplicação de 1,0404 por 1,0404. Então, 4 vezes 4, 16 vão 1, 4 vezes 0, 0 e 1, 1, 4 vezes 4, 16 vão 1, 0, 1, 4. Então, você vai ter agora 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é de novo 4, então você começa a repetir. 6, 1, 6, 1, 4. Aqui você tem um 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora você tem 4, 0, 4, 0, 1. Então nós temos 6, 1, 12. Vai 1, 3, 4 e 6, 10, com mais 4, 14. Vai 1, 2, 8, 0, 1. Como nós temos 4 casas e 4 casas, nós teremos um total de 8 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclusão: 1,082. Vamos trabalhar até a terceira casa, que a terceira casa já é um arredondamento bem próximo da realidade. 1,082, podemos desprezar isso daqui. Então, esse é o valor de quanto representa 1,02 elevado à potência 4. Certo? Muito bem. Então, agora dando continuidade ao nosso cálculo do montante, nós teremos que o montante seria 15.000 multiplicado por 1,082. 1,02 na potência 4 seria 1,082. Então vamos ver como é que a gente multiplica isso daí, né? Olha só que interessante. 15.000 é a mesma coisa que 15 vezes 1.000. 15.000 multiplicado por 1,082. Ora, 1.000 vezes esse valor corresponderia a 1.082. Olha só, você está deslocando a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Conclusão: o nosso montante nada mais é do que a multiplicação do 15 por 1.082. Então, 1.082 multiplicado por 15. 10 vão 1, 41 vão 4, 4, 5. 2,
801. 0, 3, 12, vai 1, 6, 1. Conclusão, o nosso montante é de R$16.230. Em outras palavras, você aplica hoje R$15.000, daqui a 4 meses, a uma taxa de 2% ao mês, você encontrará lá como montante, como saldo. Lembre-se que montante é a mesma coisa como sendo saldo final ou valor futuro. Daqui a 4 meses, você vai retirar R$16.230. Como a pergunta é qual é o montante, o problema termina aqui. Agora, se ele quisesse saber os juros, você diz, bem, os juros é a diferença entre o montante e o capital aplicado. Ora, o montante é 16.230. O capital foi de 15.000. Então, efetivamente, de juros, eu recebi R$1.230. Esse é um aspecto interessante em relação ao juros simples. O juros simples tem uma forma específica de eu calcular. Se o problema me pede os juros simples, eu vou direto na fórmula dos juros. No caso do juro composto, eu tenho que primeiro calcular o montante para depois saber de quanto foi os juros efetivamente cobrados. Perfeito? Muito bem. Então você deve estar se perguntando assim, tá, mas demora muito isso numa prova de concurso, né? Esse cálculo do 1,02 ao quadrado, depois 1,02 na quarta, me levou um certo tempo. Sim. Por isso que as bancas examinadoras, quando trata-se de um concurso que não seja específico para a área fiscal, um concurso da área de tribunais, um concurso da área municipal, estadual, exceto aqueles concursos da área fiscal, Receita Federal, auditor da Fazenda Estadual ou do Tribunal Regional do Trabalho, aquelas coisas que tem área fiscal mesmo. Exceto nesses casos, eles evitam trabalhar com um universo de tempo muito elevado. Para nós aqui, 4 meses já é um universo de tempo elevado. A dificuldade maior do juro composto normalmente é fazer esse cálculo da potência. Fora isso, é muito tranquilo. Você sempre calcula o montante e a partir do montante, caso ele peça, você vem e calcula os juros. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esse assunto, fazendo muitos exercícios. Ok? Um forte abraço e até lá!